Lembrando, Donald Trump tem muitos eleitores vou ter e tem que eleitores idosos. Uribe, vou ter que te interromper que o presidente está sentando neste momento na cadeira. É um momento histórico. Vamos acompanhar este momento. Olha só, vai ter assinatura, provavelmente a assinatura dos decretos nesse momento. Primeiros documentos oficiais no Capitólio. Olha lá. As ações oficiais são geralmente nomeações, memorandos ou até mesmo ordens executivas. Vou chamar a Carol Nogueira, que também está aí em Washington. Boa tarde, Carol. Oi, Débora, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no 360. Estou aqui em Washington DC com essa vista privilegiada. Ao fundo, a casa de Donald Trump pelos próximos 4 anos, a Casa Branca, também ao fundo, o monumento em homenagem a George Washington. Muita expectativa para a assinatura dos decretos de Donald Trump, mas ele já deu várias sinalizações no discurso que fez após tomar posse como 47º presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, Débora, já falou que vai assinar decreto com relação às questões migratórias. É emergência nacional na fronteira entre Estados Unidos e México. O que isso significa? Envio de recursos para aquela região. Tropas serão também enviadas para a fronteira. Também ter expectativa para que ele coloque em prática aquela promessa de campanha de deportação em massa de imigrantes ilegais. Quando falamos também em decreto de emergência nacional, também relacionado à produção de energia. Palavra utilizada por Donald Trump, perfurar. Ele repetiu, inclusive, falando que o petróleo é o ouro líquido, já dando sinalizações de que alguns decretos que foram emitidos pelo seu antecessor, Joe Biden, serão revogados nessa área, na área ambiental. Ele diz que os Estados Unidos terão uma era de ouro também com relação à produção industrial, Débora. Esse foi um pouco do tom adotado por Donald Trump, um tom parecido com aquele que a gente acompanhou ontem, Débora, aqui na programação, aquele discurso que ele fez aos seus apoiadores na Capital One Arena. Inclusive, ele é aguardado lá, como a Priscila Asbeck nos contava há pouco. Temos também algumas imagens que falam muito nessa cerimônia de posse, Débora. Não sei se temos aí e podemos colocar para quem nos acompanha, imagens que estão repercutindo por aqui, viu, Débora? Por exemplo, no momento em que Donald Trump ele faz referência ao acordo de cessar-fogo em Gaza, o acordo entre Israel e Hamas. Foi o único momento, Débora Bergamasco, que Joe Biden e Kamala Harris se levantaram e aplaudiram Donald Trump. Porque nesse ponto, Débora, há uma tentativa, tanto de Joe Biden quanto de Donald Trump, pelo crédito para o avanço dessa negociação. Naquele momento, Kamala Harris se levanta, assim como Joe Biden, e Kamala Harris cumprimenta o agora ex-presidente dos Estados Unidos, fazendo ali uma referência à articulação de Joe Biden para que esse acordo de cessar-fogo fosse colocado em prática, essa primeira fase desse acordo. Um outro momento também que está chamando a atenção por aqui é quando o Donald Trump ele fala sobre corrida nuclear. E quem aparece na imagem comemorando a fala de Donald Trump? Elon Musk. Esse personagem que roubou a cena durante a campanha eleitoral, investiu muito dinheiro no nome do republicano e agora vai fazer parte do novo governo, vai ganhar um departamento de eficiência governamental. O tom que Donald Trump usou nesse discurso foi um tom muito parecido com aquele adotado durante a campanha, um tom parecido com aquela conversa que ele tem com os seus apoiadores. Um discurso de cerca de 30 minutos. Mas ele falou mais do que em 2017, quando tomou posse pela primeira vez como presidente dos Estados Unidos. E disse que a era de ouro dos Estados Unidos começa agora. Vamos acompanhar. Olha, eu não tenho essa imagem nesse momento do que ela falou, mas se eu puder voltar com a Carol, não sei se ainda dá para voltar com a Carol para fazer uma perguntinha para ela. Se ainda der. Carol, a gente ainda não tem essa imagem que você disse, porque a gente estava mostrando ao vivo nesse momento, enquanto você falava, porque a Carol está sem o retorno da nossa programação, ela não está vendo o que a gente está mostrando. Então, vou te contando, Carol, porque nesse momento a gente está com imagens ao vivo, ele está acompanhado de Mike Johnson, né, o presidente da Câmara dos Representantes, ao lado de J.D. Vance, desculpa, porque ele está assinando algumas formalidades ali, as primeiras assinaturas, né, como presidente empossado. Carol, conta pra gente exatamente onde você está nesse momento e agora o que dá pra gente esperar das próximas horas, né?
A grande expectativa por aqui, Débora, é justamente para quais serão as primeiras ações de Donald Trump nesse início de governo. Por isso que ele traz em seu discurso já algumas pistas de quais serão os temas abordados nesses decretos. Eu reforço que eu estou aqui em frente à Casa Branca, para onde Donald Trump virá. Ele vai participar de um almoço ao lado de J.D. Vance, de Melania Trump, lá no Capitólio. Depois a expectativa é que ele vá para a Capital One Arena e ali ele fará um desfile ao lado do vice e vai acenar aos seus apoiadores. Expectativa de mais uma fala, não está programado, viu? Mas Donald Trump pode ali fugir o protocolo, já que esse roteiro está sendo adaptado pelas questões climáticas por aqui. Então, quem sabe Donald Trump também fará ali uma fala aos seus apoiadores na Capital One Arena. De lá é que ele virá para a Casa Branca. E na Casa Branca, expectativa também de assinatura de medidas desse novo governo, desse retorno do republicano ao comando dos Estados Unidos. E são medidas, Débora, que dão o tom do que serão os próximos 4 anos de Donald Trump no governo. Ele, em seu discurso de posse, relembra, por exemplo, slogans que ele utilizou durante a campanha. Ele falou Make America Great Again, que é inclusive a frase utilizada aqui por seus apoiadores que circulam pela capital americana. Ele colocou mais uma vez América Primeiro, fazendo referência a essa política protecionista. Também entre as medidas que devem ser anunciadas, também medidas voltadas a tarifas que devem ser implementadas na importação de produtos de alguns países, entre eles México e Canadá. Um dos primeiros passos nesse momento de Donald Trump, que retorna à Casa Branca depois de 4 anos. O que também chama atenção nesse discurso de posse, o que chamou bastante atenção, que vem sendo falado por aqui, várias referências a Deus, Débora. Em vários momentos, o Donald Trump, ele traz em sua mensagem a referência a Deus em seu discurso de posse. Carol Nogueira, a gente tem então agora o trecho que você citou, né, do discurso de posse de Donald Trump, em que ele fala da era de ouro da América. Eu peço que você fique aqui, a gente vai exibir e depois eu quero comentar contigo essa fala. Vamos ver. A era de ouro dos Estados Unidos começa agora. From this day forward, our country will flourish. A partir deste dia, nosso país florescerá e será novamente respeitado em todo o mundo. Seremos invejados por todo mundo e não permitiremos que ninguém mais tire vantagem de nós. Durante cada dia do governo Trump, eu, dito de forma simples, colocarei a América em primeiro lugar. Nossa soberania será recuperada, nossa segurança será restaurada, as balanças da justiça serão reequilibradas, a utilização como arma que foi violenta do nosso Departamento de Justiça e do nosso governo terá fim. Bom, a gente mostra imagens ao vivo, né? Mais um momento de celebração. Eu volto com a Carol, eu tenho a Carol mais um pouquinho aqui comigo. Carol, só para a gente arrematar, então, sobre essa fala de Donald Trump, enquanto a gente exibe aqui, ao mesmo tempo, imagens ao vivo de mais uma celebração, né? O que parece ser um almoço. Carol, só para a gente fechar, então, a sua análise final, né? Sobre essa fala, que você já, inclusive, tratou dela, mas desse fecho, então, sobre essa série de discursos, né? Desde ontem, hoje foram 2, enfim, só para fazer esse fecho, Carol. E vem mais por aí, viu, Débora? Expectativa hoje, quebrando também o protocolo e a tradição aqui nos Estados Unidos, a expectativa de que Donald Trump conceda uma entrevista coletiva, responda ali as perguntas dos jornalistas. Quando a gente traz os trechos do que Donald Trump falou nesse discurso de posse, o que a avaliação dos analistas de internacional aqui nos Estados Unidos é de que não tivemos nenhuma surpresa. É Donald Trump revisitando as suas promessas de campanha, já antecipando o que virá nesses decretos que serão assinados logo mais, cerca de 100 decretos. Ele já vinha aqui conversando com a imprensa internacional, já antecipando um pouco sobre essas medidas que devem ser assinadas em breve. E repetiu algumas ameaças também já conhecidas, Débora, como, por exemplo, ele fala sobre a retomada da administração do Canal do Panamá e da
de renomear o nome do Golfo do México para Golfo da América, que foram assuntos que ele tratou justamente numa entrevista coletiva. E aí, Débora, a gente sabe, né, com o jornalista, a ver como é que Donald Trump vai se sair diante dos questionamentos ali da imprensa. Algo que foge ao protocolo e, claro, que a gente vai acompanhar em detalhes por aqui.